Pai do Senhor, igreja, amém? É uma alegria muito grande a gente estar aqui nessa noite, né, para adorar o Senhor novamente. E pela manhã tivemos aquele banquete maravilhoso, um banquete espiritual, né? Como Deus opera no nosso meio. É só a gente buscar mesmo de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, e tendo a certeza que Ele vai operar. Ele não deixa ninguém, como eu sempre falo, o Senhor não deixa ninguém sem resposta, né? Quando a igreja ora, a igreja clama, Ele opera, Ele se manifesta, Ele usa pessoas, muitas das vezes até para exortar a igreja, não só para dar aquela palavra abençoada, aquela alegria, aquela felicidade, mas tem um momento que a igreja precisa receber uma palavra de exortação, uma sacudida para acordar, porque tudo que acontece quando é a direção do Senhor, para a edificação da casa, edificação da igreja. A igreja é quem? É eu e você, para edificar nossas vidas. Muitas das vezes a gente precisa dessa balançada no chãozinho de orelha, para acordar. Eu, por exemplo, nas quartas-feiras, para mim, como eu falei com os irmãos, gente, eu não sabia que quarta-feira estava dessa maneira. Vi um irmão, vi Fernando, com Valéria. Para mim ainda estava estudo bíblico uma parte, outra parte reunião de oração. Porque a reunião de oração eu fiquei 6 anos ministrando aqui, era sexta-feira. Quando passou para quarta, aí já tinha outras pessoas, após a pandemia, eles ficaram. Mas para mim também tudo bem. Quando me chegou isso aos meus ouvidos, que o João Carlos foi na minha loja conversar comigo, eu falei, meu irmão, não sabia que estava certo. Falei até com o Antônio, né? E na quarta-feira retrasada, na passada eu estive aqui. Até estivemos aqui à frente. Foi uma bênção para quem esteve aqui, teve um bom número. Então o que a igreja precisa fazer isso? Aquele momento de intimidade. Já que o povo não vai à reunião de oração, a reunião de oração vai ao povo. Precisou usar o culto da manhã para fazer aquele momento de reunião de oração. Muitas das vezes a pessoa não consegue chegar aqui cedo, 8 horas da manhã, não consegue vir quarta-feira porque está trabalhando, não dá tempo, é às 7h30. E muitas das vezes, como eu sempre fiz, muitas das vezes eu ia lá na frente aos domingos para orar, perdia 5 minutos dando uma palavra e fazer aquele momento de intercessão, mas depois não foi mais possível. Talvez eu estivesse atrapalhando um pouco por causa do horário, tomava uns 5 minutos do culto, não sei o porquê, mas eu não fui mais lá na frente. Quando Deus falava comigo para mim, eu pedi ao pastor, me chama lá. Então aconteceu isso. A igreja, quando não ora, a igreja ela começa a adoecer. É igual a gente, quando a gente não se alimenta, a nossa parte física começa a ficar a imunidade baixa, e vem as doenças. E quando a igreja não ora, as doenças espirituais vêm sobre o povo, sobre a igreja e sobre quem? Sobre nós. Os problemas vêm, as tristezas vêm. Pô, hoje foi um culto alegre, meu irmão. Eu chorei o tempo todo lá na frente, naquele momento da ceia. Mas não era um choro de tristeza, não. Era um aquebrantamento do Espírito Santo na minha vida. E eu vi muitos irmãos, que lá da frente eu vi irmãos chorando, que estavam sendo aquebrantados pelo Espírito. Então é isso que Deus faz. Deus quer isso da gente. Um momento de dobrar o joelho, um momento de... É como se fosse fechar a porta do teu quarto e falar com o teu pai que tem oculto. Então Deus quer isso da gente, buscar mais intimidade com Ele, mais a presença dEle na nossa vida, para que através disso tudo que a gente está fazendo, as orações, a busca, o Espírito Santo vai operar maravilhas no nosso meio. E muitas das vezes, meu irmão, até uma cura. Não só a cura física, mas a cura espiritual. Porque Deus cura sim. Dentro daquele hospital que fez nesses 35 anos, quantas curas eu vi ali dentro? Como Deus tem operado. Porque são irmãos de oração. E nossa igreja não é agora, porque nós estamos passando por um processo de mudança do pastor, que a gente tem que ficar buscando os problemas. Não. É nos momentos alegres também, no momento que está indo tudo bem, continuar, na verdade, continuidade, não é parar não. Ah, está tudo bem, aí começa todo mundo a se acomodar. Quando o povo de Israel lá começava lá a vacilar,
fazia as coisas erradas, o que acontecia? Deus permitia, né, Léo? Permitia as perseguições vindo sobre o povo de Israel, e muitas das vezes perdia guerras, porque o povo se acomoda, e nós somos assim também, nós nos acomodamos, e a gente nós não temos que nos acomodar, não. Nós estamos vivendo batalhas espirituais dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, do nosso trabalho. Jesus fala que uma casa haveria assim, 2 contra 3, 3 contra 2. Muitas das vezes a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa acontecer, porque o inimigo ele não quer alegria, ele não quer isso que aconteceu, não, esse banquete espiritual dessa manhã, não. Ele quer que a gente venha do jeito que entrou aqui, vai sair talvez até pior, triste, aborrecido, talvez levando até uma palavra que não foi muito boa de um irmão para você, que entristeceu o seu coração. Mas o inimigo quer isso, ele quer nos entristecer, mas o Senhor, Ele quer dar alegria no nosso coração. Você saiu da sua casa hoje, foi para adorar o Espírito em verdade. Você está aqui, foi o Senhor que trouxe você aqui. É muito bom sair de nossas casas. É bom estar em casa, é bom passear, é bom viajar, mas a melhor coisa é estar na casa do Senhor, porque a paz do Senhor Jesus, Ele inunda o nosso coração. Ele começa a falar conosco, e aí começa o transbordamento do Espírito Santo na sua vida. Hoje deu vontade de nem sair daqui, ficar direto até o culto da noite. A gente precisa sair, precisava comer, já era tarde, tem que comer, correr atrás de comida. A gente precisa de alimento físico, né? Mas a gente estava se alimentando espiritualmente lá. É muito bom, né? E a gente precisa voltar ao primeiro amor, voltar à essência. Antes da pandemia, a gente tinha os cultos normais, estudo bíblico, reunião de oração, a gente tinha culto da manhã e culto da noite. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar à essência, às origens dos 7 pontes, porque quem ama essa igreja, eu vou fazer 40 anos aqui, eu sei que tem gente aqui que tem mais tempo do que eu vim para cá em 86, em setembro, vou fazer 40. Então eu amo, eu procuro criar raízes aqui nessa terra, nesse lugar. É o que você precisa fazer também, criar raízes aqui. Nossos filhos foram criados, meus filhos foram criados aqui, nasceram aqui. Hoje cada um está numa igreja, mas estão na presença do Deus vivo. Tiago de vez em quando vem, Thaís de vez em quando vem, mas estão na presença de Deus. É ruim quando a pessoa, nossos filhos sai daqui e vai para o mundo, né? A gente precisa orar muito pelos nossos filhos, netos, pai, mãe. A gente precisa clamar muito pelos nossos irmãos. A igreja de 7 pontes é um corpo. Existem vários membros desse corpo. O corpo é eu e você. Você e eu somos parte deste corpo. Um só corpo. Precisamos estar unidos em amor, em unidade, em busca, para que o melhor venha acontecer na minha vida, na sua vida e na vida da sua família, meu irmão. Porque se sua família não está indo bem, a igreja também não vai bem, não, porque a igreja é constituída de família. Ana Paula e eu sempre foram do grupo de famílias, que sempre seja à frente, sabe disso, tantos outros. E só se você e sua família estiver mal, meu irmão, a igreja está indo mal. A igreja é constituída de famílias. Precisamos orar uns pelos outros. Em João 17, sempre prego falar que, eu falei aqui na quarta-feira, que o amor, esse é o maior dom. Existem muitos dons que você pode buscar. Cada um aqui tem um dom, pelo menos. Exercita esse dom, mas o maior deles é o amor, é você abraçar. De vez em quando eu falo aqui na reunião de oração que muitas das vezes, meu irmão, entra por aquele portão uma pessoa, até irmãos nossos, já irmãos em Cristo, muitas das vezes entristecidos por uma semana tão difícil. Como eu já fiz isso com um irmão aqui, que eu dei um abraço, falei, irmão, como é que eu precisava
precisava desse abraço. Como eu precisava desse abraço. Não precisei falar nada não, mas só aquele abraço falou muito. E a gente precisa começar a perceber isso em nós. Na igreja de Sete Pontes, em 1986 entrei aqui e fui abraçado de uma tal maneira que eu saí falando com a Sandra: que amor é esse? Que povo é esse que nos abraçou dessa maneira? O André mesmo falou sobre isso. Quando foram lá fora, lá os irmãos aqui naquele culto da noite, chamou eles lá, convidaram, eles entraram aqui. Que amor é esse que abraça, que mesmo não se conhece, mas contagia? Isso quer dizer, sabe o que? O Espírito Santo que habita em você, ele quer abraçar, ele quer usar você para abraçar pessoas, para amar pessoas. Precisamos ter esse entendimento que as pessoas precisam de um abraço, de uma palavra de amor, e saber que Jesus me ama, e Jesus ama cada um de vocês. E na palavra introdutória, está lá em Isaías 41, versículo 10, vocês conhecem essa palavra. Isaías 41, versículo 10. Lá no início do 41, o tema é: Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele, ele é o Deus único. É o único que nós devemos pedir, é o Senhor Jesus. É Ele que dá vida a você, e Ele que tira a vida, é Ele que supre a tua necessidade. A paz, a alegria, ela reina no seu coração. Por mais que os problemas venham sobre a tua vida, você tenha certeza que você nunca vai estar sozinho. E a palavra de Deus fala assim, 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, Ele é contigo por onde quer que você ande. Ele falou, aí Josué fala: sou contigo por onde quer que você ande. Por mais que os problemas venham sobre a sua vida, a minha vida, mas precisamos ter a certeza que nós temos um Deus que é vivo, um Deus que está aqui nessa noite, está aqui neste local e quer abençoar a tua vida. Quer te dar uma semana que começa hoje, uma semana maravilhosa na presença dele, para que você venha a ser abençoado e você seja um abençoador também de vidas. Amém? Vamos orar nessa hora. Deus vivo e poderoso, Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido é o teu nome. Só tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor, por esse banquete maravilhoso que o Senhor nos deu nesta manhã. Obrigado, Senhor, também pelas palavras de exortação, Senhor, que o Senhor deu para a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque a tua presença é gloriosa e maravilhosa. Nós convidamos o Senhor para estar em primeiro lugar aqui nesta igreja, aqui neste lugar. O Espírito Santo tem a liberdade no nosso meio, Senhor. Abençoa cada irmão que está aqui presente e aqueles também que não puderam vir. Ou se tem alguém vindo para cá, que só possas trazer na tua santa paz. Senhor, recebe todo o louvor, toda a adoração que vai ser feita aqui nesta hora, que é tudo para a honra e glória do teu nome. Recebe, Senhor, com aroma suave as tuas narinas, Senhor, todos os louvores que nós iremos entoar para o Senhor. E tudo que acontecer para a honra e glória do teu nome. Que o homem não apareça, Senhor, mas a tua presença que vem aparecer na nossa vida, no nosso coração e neste lugar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu peço, Senhor, misericórdia pelas nossas vidas e perdão, Pai. Perdão que muitas das vezes deixamos de fazer a tua vontade,
E nós queremos conhecer a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Os propósitos que o Senhor tem na vida de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que nós possamos entender, Senhor. Abra o nosso entendimento para entender a Tua vontade. Pai, visita nossos filhos, onde quer que estejam, netos e pais. Que a Tua presença, Senhor, se faça presente na vida de cada um deles. Aqueles filhos que estão fora, Senhor, que estão afastados dos Teus caminhos. Visita eles agora, Espírito Santo. Fala o coração de cada um deles, aqueles que estiveram aqui na Tua casa um dia, Senhor, louvaram o Teu nome e outros estão longe de Ti. Pai, visita eles, traga, Senhor, de volta para a Tua igreja, para a Tua casa. E obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A Tua graça nos basta, é um favor imerecido, Senhor. A Tua graça é maravilhosa na nossa vida. E não há outro Deus além de Ti. Só Tu és o único. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor.
Deus veio pra
Mas exatamente há 3 anos atrás eu tive uma experiência diferente. Não se importa se eu me emocionar não, porque eu vim de uma denominação batista que é totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente cultua e depois vai embora para casa. E exatamente 3 anos atrás eu estava prestes a voltar para a minha igreja. Foi quando o evangelismo dessa igreja fez o efeito na minha vida. A irmã Tânia está atrás, eu arrumado com a minha esposa e meu filho para ir para a igreja, recebi o convite de estar com vocês aqui. E para mim foi uma surpresa tão grande, porque congregando 12 anos numa igreja, desde a qual a minha esposa estava carregando meu filho no ventre, eu não fui tão abraçado conforme fui abraçado aqui. Então, na quarta-feira a gente orando aqui a respeito disso. E eu vim pedindo que esse amor não se esfrie perante nós, que nós possamos tratar o irmão conforme eu fui tratado. Porque para mim, eu falei para o Carlinhos a respeito disso. Quando eu vou mencionar a igreja congregacional de Sete Pontes, eu lembro do amor de Cristo por nós. E esse foi o amor que me trouxe até vocês. Então, na quarta-feira, nós oramos por isso. Nós oramos pedindo que esse amor se espalhe. E hoje, mais uma vez, vou usar o irmão Guilherme, que falou que a gente tem que sim pregar o evangelho fora, mas primeiro nós temos que se curar. Se curar como? Abraçando mais o irmão, amando mais o irmão. Isso, nesses 3 anos que eu congrego aqui, eu venho sentindo falta, porque de um tempo para cá eu venho sentindo essa diferença. E eu não quero sair dessa igreja. Eu vou ficar aqui, eu vou permanecer aqui e nós vamos aquecer os nossos corações. Entendeu? Então, esse é o meu testemunho para vocês. Não saiam daqui hoje com o coração frio, não. Não deixe de dar um abraço em cada irmão que aqui se faz presente. Abrace seu irmão, porque foi o que o Carlinhos falou. Às vezes um simples abraço transforma uma vida. E eu me senti e me sinto muito abraçado por vocês. Tá bom? É minhas palavras. Eu vou pedir Vocês são minha família. 2 orações que vai ser feita aqui hoje. No momento também da gente de orar. Vou pedir um casal. Ana Paula e eu, bem aqui na frente. Um faz uma oração e depois o outro completa com a oração, dando início e o outro terminando. Isso é continuidade da manhã, da reunião de oração, né? Não, nós vamos orar. Vou falar nada não. Acho que tudo foi falado, né? E vamos orar, né? Senhor, entrando na tua presença, tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Conhece nosso coração. Antes da palavra chegar à boca, o Senhor já sabe, Pai, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, Pai, aquilo que precisamos, Deus. Pai, Tu és poderoso. E Tu é um Deus, Senhor, que é tão grande, Jesus, é tão perfeito, Pai. Muitas vezes queremos limitar a ação do Teu Santo Espírito. Muitas vezes, Senhor, queremos dizer ao Senhor o que o Senhor deve fazer. Em vez, Senhor, de
colocarmos, Pai, em Tuas mãos, deixar o Senhor agir e trabalhar. Deus, às vezes queremos determinar tantas coisas, Pai. Senhor, eu só sei de uma coisa: a igreja é Tua, Pai, não é nossa. Nós não somos nada, Senhor, perante a Tua face. Se o Senhor quiser, amanhã o Senhor tira todo mundo que está aqui e bota outras pessoas aqui neste lugar. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Deus, que possamos, Senhor, aprender a nos submeter à Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. A ouvir a Tua voz, Pai, a Te buscar de todo o coração, a nos permitir, Senhor, ser usados por Ti, sermos cheios da Tua presença, do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, tira tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada, Pai, no nosso meio, Senhor. Pai, remove, Senhor, todo pecado, toda intriga, toda fofoca, Senhor, porque, Pai, isso não agrada ao Senhor e isso mancha a Tua casa, Pai. O Senhor é um Deus justo, Pai, um Deus verdadeiro, Senhor, e o Senhor abomina aquilo que não vem do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que possamos verdadeiramente, Senhor, nos apresentar diante de Ti, Senhor, com vestes limpas, com mãos limpas, com coração limpo, Senhor. Pai, porque às vezes, Senhor, nós estamos, Senhor, querendo ser aquilo que não vivemos, Pai. Na Tua casa estamos de um jeito, lá fora estamos de outro, Pai. Isso não agrada ao Senhor. E o Senhor é um Deus santo, Pai. E precisamos andar na Tua presença em santidade. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Durante essa semana, Pai, continua trabalhando, Senhor, em nós. Continua, Senhor, curando tudo que precisa ser curado nos nossos corações, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, Senhor. Que possamos, Senhor, nos colocar, Senhor, na Tua presença e Te buscar verdadeiramente, Senhor. Porque a Tua palavra diz também, Senhor, que se o meu povo se humilhar e me buscar, que o Senhor ouviria dos céus, Senhor, e sararia a nossa terra, Pai. E sararia, Senhor, a nossa igreja, e sararia, Senhor, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, Pai. Em nome de Jesus, então, Pai, eu Te peço, Senhor, purifique as nossas vidas, que o Senhor trabalhe os nossos corações, porque nada somos sem a Tua presença. Nada somos sem a Tua presença, Senhor. E nós dependemos exclusivamente do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus, eu quero Te agradecer por esse dia tão especial, Pai. Domingo marcante, Deus. No culto pela manhã, meu Pai, as manifestações do Teu Espírito Santo, Pai, mover do Senhor em nosso meio. Deus, obrigado pelo privilégio de fazer parte, Senhor Deus, da Tua igreja. O Senhor deu a vida por ela, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Deus, nós somos falhos, limitados, pecadores, Senhor Deus. Mas apesar de tudo isso, Pai, o Senhor nos ama de uma forma, Senhor Deus, que nós não conseguimos compreender, meu Pai, de uma forma injustificável para nós. Louvado seja o Teu nome por isso, Deus. Deus, quando a Tua igreja está reunida também agora à noite, eu sei que o Senhor já tem se manifestado, já tem falado ao nosso coração, vai continuar falando, Pai, através dos louvores, das orações, dos testemunhos, da palavra, Senhor Deus, do presbítero Carlinhos. Com certeza o Senhor vai usar o Teu filho, Pai. Deus, manifesta o Teu poder. A gente olha ali para o livro de Atos, Senhor Deus, e a gente vê que as maiores manifestações do Espírito Santo, Pai, são quando a igreja está reunida, Pai, assim como nós estamos, Senhor Deus. O Senhor se manifesta de uma forma especial, meu Pai, e clamamos também, Senhor Deus, pela unidade da igreja, Senhor, para que nós possamos, além de estar reunidos no mesmo local, nós possamos estar unidos em Cristo Jesus, meu Pai. Nós estamos unidos em Cristo, Senhor Deus, porque tivemos a mesma experiência, Senhor Deus,
fomos lavados pelo Teu sangue, Senhor Deus. Habita em cada um de nós o mesmo Espírito, Teu Espírito Santo, Pai. Louvado seja o Senhor. Então continua, Senhor Deus, tratando da Sua igreja, Deus, trazendo quebrantamento, trazendo renovo, restauração, Deus, movendo o nosso coração para uma vida de busca, de consagração, de testemunho, meu Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, antes que a gente peça alguma coisa na oração, o Senhor já sabe que você precisa. Ele já conhece a necessidade de cada um de nós. Mas Ele não deixa ninguém sem resposta. Ele quer que você dê o primeiro passo. Eu vou pedir, se há alguma enfermidade na sua vida, ou se alguém pediu que você orasse, fica de pé. Eu não vou perguntar a cada um por que se levantou. Não. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sonda o coração e a mente. Ele já sabe por que você se levantou. Então ele tem resposta para você. Não sei se vai ser agora essa resposta, se vai ser mais à frente. Mas ele tem um momento dele. Tudo no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Mas o que você vai pedir, eu vou estar orando aqui, mas você vai concordando com a oração, você pode orar aí, dando continuidade na oração. Amém? Creia, somente creia. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo é o Teu nome, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar. Pai, aqui está o Teu povo de pé. Eu não sei o que se passa, mas eu tenho certeza que o Senhor já sabe o que é, Pai. Dê a resposta, Senhor, a cada um deles agora, nesta hora. Eu não sei se vai ser agora, eu sei que é no Teu tempo, Senhor. Mas muitas das vezes a gente queria uma resposta agora. Mas eu sei que é o Senhor que determina todas as coisas. Então, Pai, sonda o coração, a mente dos Teus servos, porque eles estão pedindo alguma coisa. E tendo a certeza, Senhor, que nós não temos outro Deus além do Senhor. Tu és o único na nossa vida, não há outro Deus. Por isso que nós viemos à Tua casa, Senhor. Nós adoramos aqui em espírito e em verdade. Cantamos ao Pai, oramos a Ti, porque nós cremos no Senhor. E nossa fé está firmada em Ti, Pai. Então eu coloco o pedido dos Teus filhos nas Tuas mãos. Como lá em Apocalipse fala que o anjo vem buscar a oração dos fiéis e leva a Tua presença, Senhor. Então, Senhor, leva esses pedidos e opera, Senhor, no meio do Teu povo, conforme a Tua vontade que prevalece. Mais uma vez eu Te peço perdão pelas nossas falhas, nossas atitudes erradas, pecados, palavras que muitas das vezes a gente erra. Nós estamos imperfeitos, Senhor, mas a gente está tentando alcançar um coração perfeito diante de Ti. Pai, eu entrego a oração dos Teus filhos, os pedidos dos Teus filhos nas Tuas mãos, como intercessor aqui, está à frente, como presbítero da Tua casa, Senhor, entrando na Tua presença e levando, Senhor, esse momento de oração. E nesse momento, Pai, Teu Espírito Santo possa falar através da minha vida, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito, porque nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, eu tinha tantas mensagens para pregar. O pastor Bruno, ele na sexta-feira, ele pediu até perdão, irmão, eu queria que você pudesse estar lá na igreja.
Eu sei que eu estou te avisando em cima da hora. Mas quando o Espírito Santo dá uma mensagem, meu irmão, muitas das vezes até instantânea. É só você escrever, passa um papelzinho. Costumo só passar só um lembretezinho dos versículos. E aí deixa Deus falar, né? Então eu poderia pregar tantas outras mensagens, mas essa mensagem aqui eu preguei há alguns anos atrás. E o Senhor me trouxe à memória essa palavra. E essa palavra vai ser pregada para mim. A palavra de Deus fala que a palavra dele é como espada de dois gumes, corta dos dois lados. Para aquele que está pregando e para a congregação que está ouvindo. Primeiramente, ele está falando do meu coração. Ela é para mim também e é para você. Amém? O tema dessa mensagem fala assim: não temas, confie. O Senhor nos conhece pelo nome, dirige nossos passos, colhe as nossas lágrimas. E a primeira etapa é: não temas, confie. O Senhor me deu Marcos 4, capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Fala sobre uma tempestade. Tempestade que acontece também hoje na minha vida e na sua vida. E aconteceu naquele dia lá. Em Marcos 4, versículo 35 em diante, o tema é: Jesus apazigua a tempestade. Por isso que o tema dessa palavra é: não temas, confie. E a palavra começa assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de ventos, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, ele acordou naquele momento, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, paz. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra aqui, meu irmão, fala sobre tempestade que eles passaram naquele dia. Mas muitas das vezes as tempestades, como veio naquela época para os discípulos, mas eles não sabiam que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eles ainda não tiveram aquela experiência com Jesus, por mais que eles viam os milagres, mas ainda não tinha aquela experiência de entender com mais obrigatoriedade de saber que o Senhor é Deus. As tempestades, elas vêm sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Mas o que a gente tem que tomar para nós, no nosso coração, é saber que nós não estamos sozinhos nesse barco, nessa tempestade. Porque um Deus vivo habita junto conosco nessas tempestades. Ele passa junto com a gente, meu irmão. Muitas das vezes ele podia impedir que isso acontecesse, muitas das vezes na nossa vida. Ou poderia ter impedido que essa tempestade acontecesse naquele dia, mas ele permitiu que acontecesse para que eles tivessem uma experiência com ele. Então essa experiência você e eu também temos. Nós também passamos. Muitas das vezes Deus permite que a gente venha passar por situações assim difíceis. Se eu for falar, perguntar a cada um aqui, cada um tem uma experiência que já passou ou está passando. Mas o que você e eu temos que entender é que nós não estamos sozinhos.
O Senhor Jesus estava ali dormindo calmamente, a tempestade estava forte, mas ele estava em paz, porque é Senhor. Eu conheço pessoas que estão passando terríveis tempestades, mas estão em paz, crendo, eu sei que eu não estou sozinho, e o Senhor está comigo o tempo todo. E aquela pessoa passa por essas situações e depois vai lá na frente e dá um testemunho da vitória. Então essas tempestades, ela vem, Deus permite muitas das vezes que vem. O que o Senhor falou, porque vocês estão tímidos, não tem fé. Aí você vê que Ele quer o que da gente? Que a gente venha exercitar a nossa fé, em todos os momentos da nossa vida, dentro do nosso trabalho, da nossa casa, da própria igreja. Você precisa exercitar a sua fé como? Nós fizemos isso de manhã, fizemos agora. Oração. A oração te fortalece, meu irmão. Você tem certeza que ela passa daqui, do teto aqui, vai chegar lá na glória. Antes que você peça alguma coisa, Ele já sabe o que você precisa. Mas Ele quer ouvir de você, Ele quer que você exercite a sua fé. E naquele momento, como nós temos a certeza que Ele é Deus, que Ele é Senhor, repreendeu aquele vento, aquele mar, e tudo ficou em paz. Essas situações vêm muitas das vezes para nos abalar, para nos entristecer, para nos jogar para baixo. Muitas das vezes, irmãos, até que joga a toalha, meu irmão, desiste. Porque tem muita gente que pensa que o caminho do Senhor é um caminho só de mar de rosa, um caminho de mar de rosa, está tudo certo, aí só dá bênção. Não é assim não. É a porta estreita, é um caminho cheio de pedras e espinhos. Os discípulos passaram luta, meu irmão, foram espoteados, arrebentados, fizeram de tudo, mataram a espada, crucificados de cabeça para baixo, sofreram. A missão Porta das Abertas que revela, porque a Globo e outras emissoras não revelam o que os nossos irmãos estão passando lá fora, não, meu irmão. Você hoje pode estar aqui, aquela porta está aberta, pode entrar qualquer um aqui para ouvir a palavra. A gente aqui tem condição de pregar, como outras igrejas estão funcionando agora. Mas lá na China, Coreia do Norte, tantos outros estão escondidos em caverna, em buraco, meu irmão, lendo apenas uma folha dessa. E a gente tem liberdade na casa do Senhor, tem liberdade nesse Brasil ainda. E a gente muitas das vezes não faz. A gente é muito errado, nós somos muito ingratos. Nós somos muito ingratos diante do Senhor. Porque o preço que Ele pagou por mim, minha vida e pela sua vida, meu irmão, foi um preço muito alto. A gente não tem como pagar, não. Esse amor, muitas das vezes, ele nos constrange. O amor de Deus, a gente é todo errado. A gente tenta alcançar a perfeição, mas a gente erra o tempo todo, meu irmão. Nós somos pecadores, sim, mas pecadores, porém, arrependidos. Porque o Espírito Santo que habita em você, quando você erra, ele começa a falar contigo. Olha, se conserta com o teu Deus, você está errado. E aí, aquele momento que você chora, que você dobra teu joelho, você fala com Deus, você pede perdão. E Ele é um Deus vivo, um Deus amoroso, mas é um Deus de justiça também. Um Deus que exorta, porque Ele ama. Ele corrige ao filho. E o filho que somos nós devemos aceitar a correção do Pai. Houve hoje uma exortação. Então, aquele que não aceita uma exortação, uma correção, se torna um filho rebelde. Nós devemos aceitar. Sabe por quê? Porque tudo que acontece, essas coisas que acontecem no nosso meio, é para edificar a minha vida, a sua vida. É para acontecer mudanças, transformações.
No dia, eu falei na quarta-feira, no dia que a palavra de Deus não impactar mais a tua vida, existe um problema na sua vida. Se a palavra não confrontar você mais, meu irmão, você está frio. No dia que a palavra não entrar mais na sua mente, no seu coração, não confrontar com você, você está frio. Existem problemas, você precisa realmente buscar mais a presença de Deus. Nós precisamos ser impactados pela palavra do Senhor a cada dia, meu irmão. Impactados sim, porque Ele quer o melhor para a gente, meu irmão. Muitas das vezes Deus tem tantas bênçãos para a nossa vida, para a nossa casa, a nossa família, e nós somos barreiras para que essas bênçãos não cheguem até nós. Não é que Deus é mau, que Deus não quer abençoar, não é você que está colocando barreira na bênção que Deus tem para a tua vida. É nós que erramos, nós somos barreiras. Eu falei aqui, preguei aqui de manhã, que a gente precisa entender a vontade de Deus na nossa vida. Qual a vontade de Deus na sua vida, meu irmão? Qual o propósito que Ele tem na sua vida? Qual o dom que você tem para você exercitar na casa do Senhor, onde quer que você vá? Então aqui, naquele dia, houve aquilo tudo ali, mas depois houve paz. Ele permitiu aquela tempestade para muitas das vezes fazer um teste. Muitas das vezes nós somos provados. Deus permite provações na nossa vida para que a gente venha passar por essa prova, a gente venha ter a vitória nessa prova, e que através do que nós passamos, quando um irmão seu, alguém passar, você vai ser bênção na vida deles, e você vai dizer para ele, vai testemunhar do que Deus fez por você, e aí vai fortalecer a vida daquele irmão que está sendo provado. É isso que Deus faz. A prova veio sobre eles, aquela tempestade, mas eles temeram. Todos nós somos medrosos. A gente fica com medo de um monte de coisa aí na rua, meu irmão. Essa violência, tudo está acontecendo. Mas nada vai acontecer com você se Deus não permitir. Nem um fio de cabelo cai na sua cabeça se Deus não permitir. Então é isso que Deus faz. Essa primeira etapa fala, não temos, confie. Eu poderia pegar outros versículos, mas não tem que ficar nesse, porque nós temos tempo. O segundo ponto, como eu não temos, confie, o Senhor nos conhece pelo nome. Lucas 19, de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Fala sobre aquele homem publicano, era o chefe dos publicanos, Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia passado por ali. Ele sabia que Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmão, Ele conhece você pelo nome, Ele já conhecia aquele homem. Muitas das vezes, na casa do Senhor, a gente não tem que ter esse cuidado de não discriminar as pessoas. De repente vem uma pessoa que monta pilha, suja, e entra na casa do Senhor. Tudo bem, a gente tem que ficar atento, mas tem que dar todo apoio à pessoa.
Ali eles começaram a falar: Jesus, você vai entrar na casa dele? É um ladrão. Mas quem que precisa de médico? Não, os doentes. Ele precisa sarar feridas de pessoas que precisam ter um encontro com o Senhor. Quem dera que entrasse por essas portas aí tantas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus e sentassem nesses bancos aqui. São pessoas feridas, maltrapilhas muitas das vezes, e aí eles começaram a falar: Jesus, mas você vai entrar na casa deles para comer com eles? Mas onde Jesus entra, há festa, né, Tiago? É uma festa. E ali houve uma festa, porque houve transformação, houve salvação. Aquele homem ali, só ele saiu o quê? Na palavra de Deus fala, e correndo adiante subiu, e vendo, quando ele Jesus mandou ele descer, que ele falou que ia pousar na casa dele, ele falou assim, versículo 6, apressando, desceu e recebeu com júbilo, recebeu ele com alegria. Ele não contava isso não, ele só queria subir lá naquela árvore, só para ver Jesus passar, porque havia uma multidão com ele. Acabou que Jesus chamou ele pelo nome. Ele desceu alegre, feliz, e foi lá para dentro de casa, esperou Jesus entrar. E falou que daria 4 vezes mais se ele tirou de alguém. Jesus falou o que para ele, versículo 1, disse ele: e veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, um filho afastado, um filho que estava longe. E muitos filhos hoje, filhos de servos do Senhor, estão fora do caminho. E o Senhor Jesus quer resgatar cada um deles. Porque por mais que eles tenham saído daqui, irmãos nossos, que você possa lembrar, mas a essência nunca vai sair. A essência da palavra de Deus vai sempre estar lá dentro. Aí acontece aquele momento que é o tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Mas o que você e eu temos que fazer? Se há um filho nosso afastado, Deus só quer uma coisa: perseverança. Continue, não desanime. No tempo dele, a gente quer que aconteça agora, né? Mas é no tempo do Senhor. Perseverança. E quando aquele homem recebeu aquela palavra, lá no último versículo fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João Batista, ele pregava assim: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Pedro, quando ele pregou lá para aquela multidão de 3.000, depois 5.000, as pessoas, que temos que fazer? Arrependei-vos. Gente, o Evangelho, ele é muito simples e objetivo, não precisamos dar tanta volta, fazer coisas rodeadas, não. É pregar o genuíno e verdadeiro Evangelho. A igreja de 7 pontos tem palavra, foi falado que aqui tem pão. Uma coisa que eu sempre falei, Marcelo levou lá a dizer: a casa do Senhor tem pão, tem alimento. É a palavra genuína. Eu não cito nomes de igreja porque todos estão lá pregam a palavra, louvam o Senhor, tantas outras coisas, mas tem gente que tem lugares que se preocupa mais com o tempo de louvor, que é o tempo inteiro, palavra desse tamanho. Alegrou o coração de cada um, tem um momento de louvor, adoração, mas a palavra, eu já vi isso. Não cito o nome, não. Mas isso é triste, porque devia ter mais palavra, mais tempo da palavra do Senhor. Que a palavra liberta, a palavra edifica, a palavra transforma. Aleluia. E no terceiro ponto, fala que não temas, confie, o Senhor nos conhece pelo nome. E o terceiro,
Ele dirige nossos passos. Atos 8, versículo 26 a 40, fala sobre Filipe. Olha que experiência aquele homem, aquele diácono teve com o Espírito Santo de Deus. Que experiência! Fala assim, versículo 26 do capítulo 8: e o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levanta-te e vai. Versículo 27, o que ele fez? Levantou-se. Sabe o que é isso, meu irmão? Obediência à palavra do Senhor, à palavra do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo falar com você, seja obediente à voz do Espírito. Faça conforme o Senhor está mandando você fazer. Não se dirija nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhe para trás. Se Ele mandou você seguir em frente, vai não. Porque senão vai dar ruim. E ele levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava e assentado no seu carro, li o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe. Aí você vê, disse o Espírito a Filipe. Aí você vê que nós temos que ser sensível à voz do Espírito Santo. Intimidade com Deus. Ele tinha intimidade para ouvir a voz do Espírito. Você e eu temos essa intimidade de ouvir a voz do Espírito? Se você ainda não tem, peça a Deus para que você tenha essa intimidade, que você seja sensível à voz do Espírito Santo. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu e lia o profeta Isaías e disse: entendes tu de leis? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar que a escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante de tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te quem diz isto, o profeta? Desse mesmo? Ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura que lhe anunciou Jesus. Olha, as oportunidades que vêm sobre a sua vida para pegar a palavra, não deixe escapar não. Quando aquele homem começou a falar, Filipe falou: é agora que ele vai ouvir. De quem está? É de um profeta ou é de um outro? Não. É a oportunidade de falar de Jesus. E ele teve aquela oportunidade de falar quem era Jesus, quem era o que ele estava lendo. E anunciou Jesus. Então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, ele anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água e dizendo: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Ele disse: Filipe, é lícito que, se creis de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, que jubiloso continuou o seu caminho com alegria. Olha, Filipe teve uma experiência do sobrenatural de Deus. Ele foi arrebatado pelo Espírito Santo, o eunuco não viu ele. Cadê ele? E ele seguiu para a terra dele com alegria, com júbilo. E aquele homem, eu creio que aquele homem foi para lá para testemunhar. Não é à toa que o Senhor permitiu, falou para Filipe: vai lá, corre atrás daquele carro e fala para ele. Porque tudo nessa vida, na casa do Senhor, existe propósito. E havia um propósito na vida daquele homem, porque ele ia para aquela terra dele, e aí ele falou de quem ele teve um encontro.
E ele saiu com alegria. E Filipe, ó, teve uma experiência. Você já teve uma experiência com o Senhor? Com o Espírito Santo, aquela experiência mesmo de você sentir a presença dele, ele falar poderosamente e fazer alguma coisa tremenda na sua vida? Não sei, você que sabe, você com Deus. Mas se você não teve ainda, peça, Senhor, Espírito Santo, quero sentir uma experiência tremenda na minha vida contigo. Eu quero ter uma experiência contigo. Mas precisamos ter essa experiência para ter intimidade. Então aqui, essa palavra fala, ele dirige o nosso passo, ele dirigiu o passo de Filipe. O que ele fez? O que você e eu temos que fazer? Ser obediente à voz do Espírito Santo. Obediência. Que quando você é obediente na casa do Senhor, é isso que precisamos ter 7 pontos. Obediência. Você vai ver o que vai acontecer aqui dentro. As pessoas vão entrar aqui, como eu vi no passado, muitos anos, as pessoas entraram aqui e choravam. Eu fui um deles que entrei aqui e chorei na presença de Deus quando eu recebi a Cristo. Eu vi muitos outros. Pessoas vão entrar chorando, querendo receber a Cristo. O Espírito Santo vai trazer essas pessoas aqui. Como foi falado lá, primeiro começar dentro aqui, ó, dentro. E vai lá fora, vai trazer aqui, ó. Ele vai enviar. E quando ele enviar, cada um de nós precisamos estar preparados para esse momento. Que vai ser um momento tremendo. Vai ser experiência para essa pessoa e vai ser uma experiência tremenda na minha vida e na sua vida. Ele dirige nossos passos. E finalizando, fala, ele colhe nossas lágrimas. 2 Reis 20, para encerrar. 2 Reis, capítulo 20, fala sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias. Essa foi uma experiência tremenda que Ezequias teve, e eu prego muito essa palavra, porque isso, meu irmão, acontece hoje também, porque aconteceu lá. Ele colhe as nossas lágrimas, e ele colheu as lágrimas do rei Ezequias. Quem era o rei Ezequias? Quem eram os reis do passado? Muitos, eles fizeram mal aos olhos do Senhor, e Ezequias fez o que era correto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Era um homem fiel que acabou com toda aquela idolatria e levantou o verdadeiro culto. Então, um homem que estava na presença, um rei que estava na presença de Deus. Mas lá fala assim, ó, de naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse assim: diz o Senhor, ordena a tua casa, prepara a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha que oração curta. Senhor, e quando ele recebeu aquela palavra, foi uma bomba. Você vê o médico chegar para a pessoa e dizer assim: não tem mais jeito para você não, acabou teu tempo, ó. Talvez você não dure mês. Mas a última palavra você fala naquele hospital, não é? Deus deu sabedoria aos médicos para cuidar de nós, os nossos órgãos, sim. Mas a última palavra não é no nome do Senhor. E aí foi dada a última palavra: olha, não tem mais jeito. Mas essa palavra do profeta Isaías, isso foi o próprio Deus. Ó, arruma a tua casa, prepara-te, que eu vou te levar. Acabou o teu tempo. Mas aí ele fez uma oração pequenininha. Ser servido de lembrar que andei diante de ti em verdade e o coração perfeito. Aí você vê a necessidade de a gente andar retamente na casa do Senhor, em verdade, em espírito. E fiz o que era reto aos teus olhos, não só dentro da casa do Senhor, na rua também, no trabalho. Procura fazer o melhor, procura fazer o certo, procura fazer o verdadeiro, procura não errar, para que um dia, quando a aprovação vier, a situação vier, e você vai estar inocente diante de Deus. Aquele homem estava inocente.
Fiz que era reto aos teus olhos, chorou Ezequias muito. Sucedeu, pois, que não havia Isaías ainda saído no meio do pátio. Veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Irmão, tem oração que é atendida imediatamente. Tem oração que é só no tempo de Deus, eu não sei quando que vai acontecer. Tem época que leva anos para vir uma resposta. Aquilo foi imediato, porque falou o coração de Deus. Uma oração sincera, verdadeira. Por isso que a sua oração e a minha tem que ser verdadeira, tem que ser sincera diante de Deus. Porque Ele é um Deus vivo e poderoso. Ele é Senhor dos senhores. É aquele que dá a vida e que tira a vida. Ele mata, antes que Isaías tivesse saído do pátio, volta lá e diz a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. E foi assim que Deus fez na vida daquele homem. E disse mais a Isaías, versículo 7: tomai uma pasta do fio, e tomaram e puseram sobre a chaga e ele sarou. Aí entra também a medicina terrena. Deus falou que daria 15 anos de vida, mas Isaías foi lá, passou uma pasta de fio lá na ferida, na doença dele lá, e ele foi curado. Aí você vê que Deus usa a medicina assim. Deus permitiu que a medicina evoluísse. Deus usa, mas Ele tem a última palavra. Eu digo sempre: Senhor, apenas uma palavra que o Senhor liberar sobre a minha vida, a vida dos teus servos, tudo pode mudar, tudo pode ser transformado, a cura pode vir. Uma palavrinha apenas se ele disser, ele disse uma palavra, vai lá e diz a ele que eu vou dar 15 anos de vida para ele. Ele chorou, ele chorou muito, ele virou a cara para a parede e chorou amargamente. Meu tempo acabou nessa terra, olha só que coisa tremenda, você saber que acabou teu tempo. Mas o Senhor foi lá e deu 15 anos a mais. Ele colheu as lágrimas. Eu ouvi a oração do meu servo. Olha, você orou aqui nessa noite, eu não sei o que você pediu, mas eu tenho a certeza que Ele ouviu. Como Ele vai fazer, eu não sei, mas que você tenha a fazer o quê? Perseverança. É crer, confiar, saber que nada é possível para Ele. Todas as coisas são possíveis a Ele. Encerrando, vales e desertos que atravessamos em nossa vida nos tornam mais fortes espiritualmente. Os vales, desertos, problemas, situações, Deus permite muitas das vezes para que isso venha nos fortalecer, para vencer as barreiras, para vencer as mazelas, para vencer as tristezas. Muitas das vezes o inimigo vem e usa contra nós, mas você está guardado, e tendo a certeza que lá fala, em João 14,6, na casa de meu pai há muitas moradas. Um dia eu vou para o Pai, mas um dia eu voltarei e vou buscar vocês. Talvez através do arrebatamento, pode ser de repente, agora, mas pode ser através da morte de cada um de nós. Sempre falo, pastor Bruno, sempre ri. Nós temos uma senha. Um dia a nossa senha vai ser chamada. Quantos irmãos nossos já partiram? Deus chamou. Acabou. Combati o bom combate. Acabei a carreira do Pai. Essa palavra que Deus deu para mim, para você. Espere de novo. Graças eu te dou, Jesus, pelo preço que pagou, sacrifício de amor.
Queria pedir meu irmão, meu amigo Antônio, chega aqui na frente. Diácono Antônio, homem cansado que na obra aqui, a remuneração. Como Deus tem usado. Te dá a honra você fazer o encerramento do culto, fazendo a sua oração, para encerrar o culto dessa igreja. Que Deus possa dar uma oração. Glória a Deus, todo poder e glória pertence ao Senhor, né? Por isso estamos aqui, alegre, mais uma etapa, mais um ano, mais um momento para ter vivido na presença de Deus. Por isso estamos felizes. Pai, é pela graça, é pela tua misericórdia, ó Deus, que podemos, Pai, caminhar, podemos levantar, podemos fazer planos, mas sabemos que o Senhor é que vai realizar, porque nós não podemos acrescentar nada daquilo que nós planejamos, mas o Senhor já tem um projeto para nossas vidas, e por isso, Pai, no nome de Jesus, e sabendo dessas coisas, Pai, eu quero pedir a Ti que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sempre diante de nós, para nos dar o livramento, para nos levar a lugares altos que nós não conhecemos ainda. Que a Tua presença, Senhor, precisamos mais e mais de Ti, para poder, ó Deus, fazer com que este mundo, ó Deus, que jaz no maligno, venha entender que sem Ti nada sois. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, para os nossos lares, que tenhamos uma semana de ricas bênçãos, Senhor, que as graças e as consolações que emanam lá do alto, Deus, venha suprir na nossa vida aquilo, Deus, que o Teu povo tem buscado. Porque certamente o Teu povo tem buscado coisas que só o Senhor pode dar. O mundo oferece muitas coisas, mas o mundo não pode dar. Mas o Senhor tem coisas para nós, e nós abrimos nossas mãos para receber a dádiva que vem de Deus, para acalentar o nosso coração, nossos familiares. Senhor, nos abençoe. Faça com que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, diminuir e o Senhor venha crescer mais e mais em nossas vidas, e que a beleza de Cristo venha transbordar em cada servo do Senhor que aqui se encontre espalhado pela face da terra, que o mundo possa ver que a luz que brilha em cada um de nós, ela vem de Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Não sou eu, meu Pai, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Encerrado. Amém.